Graça e paz aos irmãos aqui presentes, aos irmãos aqui na gravação. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem da graça de Deus. Todos serão ensinados por Deus. Eu quero ler este versículo. Vamos ler com olhos iluminados para tirarmos daqui lições. Livro histórico de João, capítulo 6, versículo 45. Olha aí. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Porquanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido. Mas não basta ouvir, né, irmão? Tem que ouvir e aprender. O problema é que muitas pessoas querem ouvir, mas não querem aprender, ou não aprendem. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse que ouviu e aprendeu, disse Jesus: vem a mim. Ele vai continuar falando no contexto: e quem vem a mim, porque ouviu e aprendeu, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas só iam ter com Jesus, ou só iam até Jesus, só recebiam a mensagem de Yeshua, porque aprenderam diretamente de quem? Do Pai. Nem foi diretamente de Jesus. Aprenderam do Pai. Porque, queridos, nós entendemos que quem nos ensina todas as coisas é o Pai. Quando Jesus dava a mensagem, ele dizia assim, as palavras que eu vos digo, ou que eu vos ensino, ela é espírito e vida. Eu não as ensino de mim mesmo. Jesus estava dizendo, eu de mim, ou seja, da sua natureza ali, que era humana, cumprindo a lei, de mim eu não tenho nada para ensinar, mas a doutrina que eu ensino para vocês, ela vem do Pai. E vocês estão rejeitando. Então muitos estavam rejeitando a palavra de Jesus que vinha do Pai. Agora, quem aprendia, quem ouvia do Pai, esse vinha a Jesus. Irmão Elcio, mas como era que as pessoas aprendiam do Pai? Como era que as pessoas ouviam do Pai se Jesus estava lhe ensinando? É abençoado, porque as leis do Espírito de vida, elas se encontram dentro de cada um de nós. O ensinamento de Deus, ele não sai daqui para aqui. Ele já está em você, está no teu espírito. Paulo disse que a fé vem pelo ouvir a palavra de... Então nasce essa fé, ou esta fé se desenvolve, porque ela já é existente em nós, porque esta fé, ela é um dom de Deus. Então ninguém podia suportar, ouvir a mensagem de Jesus, se não tivesse aprendido, ouvido no seu íntimo, do próprio Pai. Nicodemos era um príncipe do judeu, mas ele aprendeu do Pai. Ele ouviu na sua consciência, no seu espírito, do Pai, que o que Jesus falava vinha do Pai. E aí, ele não queria expor, né, porque ele era um homem muito influente, ele tinha um cargo muito elevado na sinagoga, ele era um príncipe dos judeus, ou seja, um principado. Então ele escolheu uma hora que não ia estar muito movimento. Ele escolheu a noite. E à noite ele foi ter com Jesus. E quando ele se encontrou com Yeshua, ele disse assim: mestre, eu sei que tudo que tu dizes, tudo que tu fazes, tudo que tu opera, vem de Deus. Ninguém pode fazer o que você faz se Deus não for contigo. Então quem ensinou aquilo a Nicodemos? Se Jesus nunca tinha parado para ensinar Nicodemos, Nicodemos nunca tinha parado para dar atenção a Jesus.
Nicodemos não fez como Maria, que se assentou aos pés de Jesus para ouvir. Nicodemos não foi convidado como Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje chegou salvação na tua casa. Então, como foi que Nicodemos aprendeu e de quem ele aprendeu para que ele fosse até Jesus e dissesse: ninguém faz o que tu fazes se Deus não for contigo? Nicodemos aprendeu do Pai. Nicodemos, ele ouviu e ele aprendeu. E porque ele ouviu e aprendeu, ele foi até Jesus. A religião é o contrário. Não, você que não sabe de nada, você que não viu nada, você que não crê em nada, você que é isso, você é aquilo, você vem que aqui Jesus vai te ensinar. Meu irmão, só vem ou só ia até Jesus quem já era direcionado pelo Pai. Os discípulos questionaram Jesus e disseram: Senhor, teu sermão está muito duro, o Senhor está batendo forte. Eles não vão gostar, os fariseus não vão gostar dessa mensagem aí não. Aí Jesus disse assim, ó: toda planta que o meu Pai, que o Pai Celestial não plantou, será cortada e lançada no fogo. Qual era a planta que o Pai Celestial não plantou? Aquelas que não ouviram e não aprenderam de Deus. Qual era a planta ou as plantas que o Pai Celestial não plantou? Aquela que não dava fruto, que João disse: o machado, o juízo está posto à raiz das árvores, e toda planta, toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Essa planta, estas árvores foram aquelas que não ouviram e nem aprenderam do Pai. Por isso que elas não iam até Jesus. Jesus estava pregando, está lá em João capítulo 8, versículo 41 em diante. Jesus estava pregando e os fariseus começaram a questionar: os milagres que tu fazes não é de Deus, é pelo príncipe dos demônios, Belzebu. E aí eles começaram a blasfemar do Espírito Santo, dizendo que o que Deus fazia, o que Cristo fazia não era de Deus, era dos demônios, era dos ídolos. E aí Jesus disse: por que vocês não ouvem a minha palavra? Por que vocês não vêm até a mim? Por que vocês não aprendem de mim? Por que vocês não podem me suportar? Porque vocês não ouviram o Pai. Porque vocês não aprenderam do Pai. Porque vocês têm por pai, João 8,44, o diabo, que é um adjetivo que ele usa ali, que é homicida e pai da mentira desde o princípio. Falando de uma natureza adâmica, pecaminosa, ou seja, os filhos da perdição, aqueles que vieram da terra, aqueles que não tinham a divindade de Deus, ou seja, não tinham o DNA de Deus em si. Então eles não tinham a essência de Deus, e eles não tinham a sabedoria de Deus, porque eles não ouviam a Deus e não aprendiam de Deus. Por isso que eles não iam até Jesus. Porque já estava escrito, já era profetizado isso também. E aquilo que estava profetizado tinha que se cumprir. Porque todas as coisas convergiram, congregaram, se cumpriram, voltaram para quem? Para Cristo. Tudo que estava separado, tudo que estava fora, voltou para Cristo. Está escrito nos profetas: e serão todos, irmão Elcio, todos aqui é sem acepção de pessoas, calma aí, todos os filhos, todos os eleitos, todos os predestinados em amor, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele
que da parte do Pai tem ouvido e aprendido. Esse que ouviu e aprendeu, disse Jesus, vem a mim. Agora, engraçado, abençoado, e o interessante é, quem ouviu e quem aprendeu de Jesus, permanece. Porque Jesus disse, entenda a coisa, e permanecer que eu falo, não é permanecer na igreja, não é permanecer na instituição religiosa, não é permanecer, sabe, no templo, é permanecer ligado, unido a Ele. Jesus disse, o servo não permanece na casa, mas o filho permanece para sempre. Tem muitos abençoados que dizem assim, eu vi a graça, eu aprendi a graça, eu sei tudo da graça, eu conheço o evangelho, eu tenho 50 anos de igreja, eu tenho uns 40 anos que eu sou pastor, e BBB, e bababá. Mera religiosidade. Porque se ouviu de Deus, aprendeu de Deus, vem e permanece nos princípios ou no fundamento que é Cristo. E quando eu digo no princípio, ou nos princípios de Cristo, e no fundamento que é Cristo, eu não estou falando na doutrina do Nazareno, mas a mensagem revelada nele para as nossas vidas. A sã doutrina, a palavra que é espírito e vida, que foi direcionada às nossas vidas. Mas tem que ouvir e aprender de Deus. Quem ouviu, aprendeu de Deus, se achegavam a Jesus. Então, abençoados, a religião ela vai sempre dizer, você vem para um curso de teologia, você vai aprender de Deus assim, você vai fazer um seminário, nós vamos aqui te dar uma aula escatológica, nós vamos te dar uma aula aqui de hermenêutica, de exegese, então você vai aprender. Não aprende. Você aprende estudo bíblico, você aprende estudo histórico, você até aprende algumas coisas acerca de Deus, mas você não consegue discernir as coisas espirituais, porque as coisas espirituais, ela tem que ser comparada com as coisas espirituais. Eu fui fazer teologia, e lá na teologia eles não ensinam que quando Jesus disse, eu sou o pão, quem se alimenta de mim, jamais terá sede. Porque eles não conseguem discernir isso. Porque eles continuam com a prática do partir do pão. Eles não vão ensinar em um curso teológico que beber do cálice de Cristo é beber da morte dele, ou seja, crer e aceitar de que o seu sacrifício e que o seu derramamento de sangue foi perfeito, foi para sempre, foi eterno. Então a teologia, abençoados, ela nunca vai ensinar isso. A teologia, ela não vai fazer uma separação pactual para você entender a importância dos pactos e para quem foi direcionado e qual a influência que esse pacto eterno, o pacto da graça, tem hoje em nossas vidas como uma palavra revelada para o nosso espírito. Então eles não conseguem discernir. Por quê? Porque eles não aprenderam de Deus, eles não ouviram de Deus, eles aprenderam e ouviram do homem. Então eles são impossibilitados de crescer e desenvolver o entendimento. Desculpe, olha lá. Hebreus 8:11. Não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor,
porque todos os filhos, portanto, todo aquele, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior. Então, nós acreditamos que foi Paulo que escreveu essa carta, e Paulo já estava ensinando aos hebreus que não era o professor Paulo que ensinava, não era o mestre Paulo, não era o apóstolo Paulo. Paulo já estava ensinando aos hebreus, visto que esse povo estava ainda cocheando entre dois pensamentos. Uma hora queria servir a Deus pela lei, outra hora queria servir a Deus mediante a graça. E Paulo, na carta toda, ele vai engrandecer o sacerdócio de Cristo, que foi perpétuo e que é eterno, e falar que o sacerdócio levítico, ele era transitório por causa da morte do homem, mas o de Cristo, que testifica que vive para sempre, que não morre, Cristo, não Jesus de Nazaré, Cristo, o ungido, o Cristo, o Messias, permanecia sacerdócio eterno, ou eternamente. E Paulo, nesta revelação da aliança da graça, assim como Jesus falou lá para os discípulos que todos seriam ensinados pelo Pai, ouviriam do Pai, Paulo vem trazendo este conhecimento: não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão. Vem cá que eu vou lhe ensinar. Vem cá que eu vou direcionar, que eu vou edificar você, eu vou te pastorear. Meu irmão, mas eu aprendo muito contigo. Eu também aprendo muito com os irmãos. Mas quem ensina é Deus. A questão não é quem orienta, a questão é quem ensina. A questão não é quem prega, a questão é quem edifica. Eu posso pregar aqui 3 dias, não vai dar em nada se ele não edificar. A questão não é quem fala ou como fala. A questão é de quem transmite e quem recebe. E só ele é que pode dar o verdadeiro discernimento. Paulo disse: eu plantei. Quem plantou fui eu. Apolo regou. Mas Deus, o Pai, deu o quê? O crescimento. Olha lá. Irmão, eu tenho uma mão boa para plantio. Olha lá, planta lá um pé de coentro. Planta lá um pé de aipim, alguma coisa. Eu plantei, eu reguei, ou eu plantei, outro veio e regou, outro veio e colocou ali o adubo, outro veio ali, tirou o broto, outro veio ali, fez um enxerto. Só tem uma coisa: se a terra não for boa, não cresce. Se a terra não for boa, não dá fruto. Então não é quem planta, não é quem rega, não é quem prega, não é quem profetiza. Não. É quem dá o crescimento. Como a religião espera o crescimento de homem, nunca cresce e nunca aprende de Deus. Certa feita um abençoado passou assim e disse assim: irmão, você tem quantas igrejas? Eu falei: nenhuma. Ele: não, você não tem nenhuma igreja? E essa aqui? Eu falei: não, irmão, aqui não é igreja. Igreja é as pessoas que pertencem a Deus, então não são minhas. Igreja é de Deus, não é minha. Mas você reúne pessoas em outro lugar? Eu falei: sim, a gente tem essa reunião e tem outra reunião lá em Salvador. Ele: irmão, porque as coisas de Deus têm que crescer, né? Eu falei: João disse, engraçado, João Batista disse, João Batista era de Deus ou não? E ele disse o quê? Eu tenho o quê? Diminuir. Então essa concepção de que as coisas de Deus têm que crescer nesse olhar religioso, é que se o pastor tem uma igreja, em menos de um ano ele tem que ter umas 4 ou 5 ou 6, tem que consagrar logo um monte de gente,
Tem que levantar muito obreiro para mostrar para a sociedade e para os seus concorrentes que ele é de Deus e que aquela obra é de Deus, porque tem várias denominações, ramificações, BBB, bababá. Isso não tem nada a ver com Deus, abençoado. Jesus estava pregando para uma multidão, segundo os historiadores, mais de 70 mil pessoas. Sermão duro, disseram, dura essa mensagem, caíram fora. Aí Jesus olha para os 12. Ih, rapaz, quem estava ali pregando para 70 mil, hein? Olha só, vê 12. Aí Jesus ficou, estou preocupado agora. Todo mundo me deixou. Cadê os obreiros, rapaz? Cadê os levitas? Cadê a irmã do círculo de oração? Está lá atrás, brincadeira. Cadê? Todo mundo me abandonou? Jesus olha para os 12 e diz assim, ei, vocês não querem dar no pé também não? Querem ir também não? Mas Jesus, tu és o pastor. Você viu que 70 mil pessoas não aceitaram tua mensagem e foram embora. Você tem que dar um jeitinho aqui para pelo menos esses 12 permanecer. Isso é barganha. É negociata. Se foi ensinado por Deus, se aprendeu de Deus, Jesus disse, fica comigo. Se não aprendeu de Deus, não fica. E eu não estou usando essa palavra para dizer fica comigo, fica aqui na MGV congregando com o irmão Elcio. Não! Eu estou preso ao Eterno, ao Criador. Aí Jesus olha para os 12 e diz assim, e vocês? Não querem armar também a trouxinha e cair fora não? Vocês não querem ir também não? Aí Pedro toma a palavra. Não, Senhor. Não é para onde? Para quem iremos? Só o Senhor é que tem palavra de vida eterna. Por que foi que Pedro disse isso? Porque Pedro ouviu e aprendeu de Deus. Por isso que ele queria ficar com Cristo. Lembra quando Pedro disse assim... Jesus pergunta, o que dizes que eu sou? Quem dizes que eu sou os homens? Tu és o profeta, tu és João Batista, tu és Elias, tu és isso, tu és aquilo. Jesus olhou para eles e disse assim, e vocês? O que vocês pensam de mim? Quem eu sou para vocês? Escute aqui, quem é Cristo e o que é a graça? O que a graça de Deus significa para você? Não é o que a graça de Deus significa para o sistema A, sistema B, é para a sua vida. É o que o Evangelho representa para você. Não é para o teu papai, para a tua mamãe, para o teu filho, para a tua esposa. É para você, porque é uma palavra pessoal, para o teu espírito. Não importa quem não aceita, não importa quem não receba. A palavra de Deus é para o teu coração. Não queira converter o outro, convença-se a si mesmo. E aí, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Falei, pronto, falei. Ai, Jesus, se Jesus fala uma língua estranha, naquela hora Jesus ia falar, ei, canto nébias. Mas ele não falava isso não. Aí Jesus disse, bem-aventurado és tu, Jonas, porque não foi carne nem sangue, não foi o pastor, não foi a religião, não foi a teologia que te ensinou, foi o Pai Celestial que te ensinou, foi o Pai que te revelou. E aí Pedro, oh glória! Pedro ficou feliz, né, irmão? Pedro ouviu de Jesus que quem tinha ensinado foi o próprio Pai. Foi o Pai que te ensinou. Aí depois a gente sabe que Pedro entrou na carne e disse assim, eu não vou deixar o Senhor morrer não. Aí Jesus olha para ele e diz, para trás de mim, Satanás. Tu estava no Espírito, agora já está na carne, irmão. Agora tu estava glorificando o Pai, agora já está aí querendo fazer justiça com as próprias mãos. Ei, guarda a tua espada, a vingança pertence a Deus. Para de querer cortar os outros. Para de querer derrubar os outros. Para de querer ser melhor do que os outros. Seja você mesmo, tenha personalidade. Pedro precisava disso. Pedro precisava ser ensinado, ouvir e aprender do Pai. E Jesus disse, não queres ir também não? Ele disse, para quem iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Porque Pedro ouviu e aprendeu do Pai. Por isso que ele se achegava a Jesus.
É por isso que os discípulos de João Batista não aguentavam ver Jesus passar. Quando Jesus passava, João, fui! Hã? Aí chegaram, porque tem aqueles puxa-saco em todo ministério do sistema tem puxa-saco, né? Aí chegaram os bajuladores da congregação. Pastor, deixa eu te falar uma coisa aqui, pastor. Tu tá sabendo que aquele irmão que estava aqui com a gente já está seguindo aquele outro pastor lá? Sério? Aí Jesus ficou preocupado. Aí chegaram para João Batista, pastor João, tu tá sabendo que estão deixando vocês seguindo a Jesus? Ainda mentiram ainda, né, irmão? Disseram, olha, Jesus, Yeshua, ele está batizando mais do que tu. Olha que mentira cabeluda, desculpa a expressão, olha que mentira do capeta. Chegaram para João e disseram, Jesus está batizando mais do que tu. Aí você vai lá em João 4:2, diz que Jesus não batizava ninguém, mas os seus discípulos. Os discípulos que batizavam, Jesus não. Aí João disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque João sabia que o grande, que o eterno, que o Senhor, que o dono, era ele. Mas hoje em dia, os pastores se denominam dono da igreja, sócio da convenção, vice-presidente não sei das quantas. Manipulação, irmão. Por quê? Porque não aprende com o pai, não ensinará a cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Agora tem um detalhe, quando ouvirdes a voz do Senhor, ou do Espírito, não do homem. Porque se você fica ali ouvindo a voz do homem, querendo aprender com o homem, não, porque esse daqui, ele teve sucesso, eu quero ter sucesso também. Ah, mas você quer ter sucesso como ele teve sucesso, mas você não quer trabalhar e andar por onde ele andou. Você já viu que tem gente que só olha o resultado do que os outros têm, mas não olha a trajetória? E aí nasce o sentimento faccioso de inveja. Como assim? Aquele irmão assim, tá com aquilo. Tu sabe o que o irmão sofreu para ter aquilo? Tu sabe a luta que ele teve? Não. Porque é o pasto, né? O gramado do vizinho sempre é melhor, mais verde do que o dele. Ele tem um probleminha na família, ele olha para a família do outro que mostra no Facebook que está tudo bem e diz assim, aí, ó, eu queria ser igual aquele povo. Aí, eu queria ser igual a ele. Mas não é. A tua mulher é uma, o teu marido é outro, os teus filhos são outros, a tua mentalidade é outra, e você vai ter que aprender. Ouvir de Deus e aprender de Deus. Todos me conhecerão, desde o menor até ao maior. Hebreus 8:11. Que você guarde essa reflexão no teu coração e que você esteja aprendendo do Pai, porque verdadeiramente Ele é que é o professor. Jesus já tinha profetizado, eu vou para o Pai, envio o Espírito, o outro, o Consolador, e é o Espírito que vai conduzir vocês em toda a verdade. Não é o homem, é o Espírito. Não é o irmão Elcio. Eu? De jeito nenhum. Eu não sei conduzir a minha própria vida, vou conduzir a dos outros. Eu aprendo dele e estou aqui tentando, me esforçando, transmitir um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido dele. E assim nós devemos continuar, entendendo que toda honra, toda glória, todo louvor pertence a ele. Tinha uma frase de um pastor que morreu algum tempo atrás que eu achava bem interessante. No reino de Deus é assim, quanto mais você abre mão, mais você tem. Quanto menos você é dono, mais você possui. Quanto menos você solta, mais você recebe. Quanto mais você semeia, mais você colhe. Por certo, quanto mais você ama, mais você será amado. Por certo, quanto mais você pratica a paz, mais haverá paz na sua vida.
Por certo, quanto mais você cuida, mais você será cuidado. Não apenas ou especificamente daquilo ou de quem você cuidou, mas do próprio Pai que cuida de cada um de nós, amém? O problema é, eu faço por ele e eu quero que ele retribua para mim. Esqueça! Porque do homem você só vai ter frustração e decepção. Mas quando você entende que tudo que vem é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, você viverá feliz. Graça e paz.